Olá, quero te dar as boas-vindas à Mente por Trás, o podcast que explora a mentalidade e o repertório de pessoas que obtiveram destaque nas suas vidas pessoais e profissionais. Sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso pelo universo mental e pelas atitudes que levam ao sucesso na vida e nos negócios. Acompanhe cada novo episódio. Este podcast é um oferecimento da CDL Vitória. Inscreva-se no canal e compartilhe conosco sobre seus insights e suas histórias de empreendedorismo em nossas redes sociais. Se acomode e vamos mergulhar na mente por trás da nossa convidada. E hoje estou aqui com Lívia Vasconcelos, a famosa Lívia da Lojinha da Lívia, e é um prazer enorme te receber aqui, querida. Quero agradecer a sua participação, a oportunidade de poder entrevistar você e também trazer um pouco da sua história, dos seus insights nessa jornada de empreendedorismo com o nosso público. Então, te agradeço pela presença. O prazer é completamente meu. Eu adoro esse tipo de coisa, então vamos conversar bastante. Ai, que ótimo, porque a ideia é a gente trazer um papo para poder falar muito do que, de como foi toda a sua trajetória e também do que te inspirou, do que foram os aprendizados que você foi tendo no caminho. Mas eu não gosto muito de ficar apresentando, que eu poderia já trazer aqui um discurso sobre você e contar um pouco do que a gente já tem como uma referência de você. Eu gostaria que você comentasse quem é a Lívia e por que a gente vai falar da caneta e papel do e-commerce. Então, vamos lá. Basicamente, acho que de uma maneira resumida, porque acho que você pode contar a história de várias formas e de vários tamanhos também. Eu comecei com a internet, eu tinha 16 para 17 anos. Sempre fui completamente tímida. Então, eu era aquela pessoa que tirava uma foto e deixava aquela foto no perfil 3 anos. Não era de ficar atualizando rede social. E teve uma época que eu sempre fui muito fã de papelaria, desde pequenininha. E eu queria participar de um sorteio. E eu devia ter, 15, 16 anos. E pra participar desse sorteio, você tinha que postar uma foto do seu quarto. E essa foto do seu quarto, eu falei, eu que não posto nada. Vou postar foto do meu quarto? Não vou. E aí eu criei um Instagram de estudos, que na época era Vem Direito na Federal, que eu queria fazer direito e tudo mais. E participei através desse Instagram. Acabei não ganhando o sorteio, mas nisso que eu participei, eu ganhei, 800 seguidores. E que pra mim era coisa pra caramba, já que eu tinha, 1/3 desse número no meu pessoal. E aí tinha uma demanda das pessoas nos comentários de, mostra um pouquinho dos seus estudos, fala do seu material. E ali eu comecei na internet. Isso tudo aquele período pré-veste, estudando pra vestibular, pensando em fazer direito. No segundo ano do ensino médio, mais ou menos. Olha. E aí eu compartilhava realmente minha rotina de estudo. Eu tô usando essa caneta, eu tô fazendo resumo dessa forma. E naquela época o Instagram, ele funcionava de uma forma diferente. Então não tinha stories, não tinha reels, não tinha nada disso. Era post no feed, carrossel. E se você tinha 800 seguidores, eram 800 pessoas ali com você, engajando, curtindo, querendo saber da sua vida. E ali foi nascendo, eu fui começando a ver o que eu queria. Quero fazer direito na UFES, em outra faculdade, na particular. E aí eu decidi uma particular, que era o que eu queria fazer intercâmbio, enfim. E aí eu falei, nome nada a ver mais, né? Não quero mais federal, vou pro Live Studies, que é Live Estuda. E aí foi crescendo. Antes de começar a loja, eu tinha 4.000 seguidores. E que pra mim era um mundo infinito de gente. E era 4.000 seguidores, mas 1.000 curtidas. Então o engajamento era muito bom. E as pessoas sempre perguntavam de material escolar. Então eu já sabia que tinha uma demanda ali. As pessoas gostavam de material assim como eu. Eram loucas assim como eu. E quando veio a oportunidade da loja, eu falei, tem que ser papelaria. E como é que saiu, assim, eu conheci um pouquinho da sua história, óbvio que a gente faz todo um roteirinho de pesquisa para poder saber, né, sobre os nossos entrevistados mais a fundo. Mas como é que saiu essa ideia, assim, do que te chamava a atenção como a papelaria, como uma ideia que, eu vou então começar a falar disso, ou então trazer esse tema da papelaria como algo que eu quero compartilhar com as pessoas. De onde saiu essa paixão e esse desejo de compartilhar?
Então, ele acabou sendo completamente não intencional, até porque eu não gostava muito de postar. Uhum. Só que quando você tá estudando pro vestibular, o fato de você postar é como se você estivesse pagando uma dívida. Então, olha, as pessoas estão ali esperando pra saber o que você estudou no dia. Aham. Você estudou bem? Você não estudou? Como é que foi seu resumo? Ficou bonito? Ficou feio? Então, eu tinha essa cobrança diária das pessoas de como é que tá? Da onde que é seu estojo? Da onde que é aquilo? Então, foi uma coisa completamente não intencional. Eu tinha amigas na escola que ninguém gostava. Eu era sempre a que gostava realmente de papelaria, do caderno colorido. Ninguém da minha sala era assim. Aham. E eu descobri na internet um mundo de pessoas que era exatamente como eu. E que conectaram com esse interesse. Porque ali, para um universo que antes estava restrito, né? Você falou que não tinha tanto esse jeito de se expor tanto, então era um universo mais restrito às pessoas que conviviam com você, e de repente você estava convivendo com um universo de pessoas que não sabiam nem de onde que vinha. Completamente. A pessoa, ela sabia Liv Studies, mas ela não sabia qual era o meu rosto. Ela não sabia quem tava ali por trás. Era foto basicamente de caderno. Caderno, mesa de estudo, livro aberto, todo riscado. Então era esse tipo de foto que a pessoa queria ver. E como é que dá um salto desse momento em que você está compartilhando, conhecendo os caminhos ali do que a internet pode oferecer em termos de contato, enfim, de uma rede que está olhando para o que você está fazendo? Como é que a gente sai desse espaço e começa a criar uma ideia de vender na internet e ainda escolher especificamente esse tipo de produto? Então, foi completamente não planejado. Então, lá em casa, eu tava no 3º ano do ensino médio, que é justamente a fase que você vai prestar vestibular. E eu passei na faculdade que eu queria, tive uma boa nota, enfim, estou realizada. E nesse mesmo ano, a faculdade é particular, é cara. Nesse mesmo ano, meu pai ficou desempregado. Então, foi um período muito difícil lá em casa. Minha mãe é funcionária pública, então eu consegui equilibrar. Só que o salário dele era muito alto para nossa renda, enfim. Aham. Então, a gente sentiu um baque muito grande. E aí, foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Ele ficou um bom tempo desempregado até. Ele ficou mais de um ano. Ele tava num cargo muito alto e muito velho. Aí Muito velho a recolocação é muito cruel. Então, você tá um pouco novo demais pra se aposentar, mais velho demais pra ser reinserido. E ainda mais pra cargos altos. Tipo, o que você tá fazendo aqui? E aí, ele começou a empreender com um amigo dele. E as coisas começaram a melhorar lá em casa. A gente vendeu uma chácara, o dinheiro entrando, tipo, a vida tá voltando ao normal. Fiz minha inscrição da faculdade que eu queria, então vou começar a estudar. E meu pai achou uma promoção para os Estados Unidos. Vamos a família inteira viajar para os Estados Unidos, vamos para Orlando, passar 2 semanas. Hoje, quando eu conto, eu falo, faz sentido nenhum. A gente brinca, a gente usa muita expressão dodói. É tipo, você é doido. E não faz realmente sentido nenhum. Só que ali a gente viajou, curtiu, enfim. E ele emprestou $1.000 pra mim e $1.000 pro meu irmão. E falou, faz o que você quiser com o dinheiro, mas eu quero o dinheiro de volta. Então, quer trazer roupa de bebê, quer trazer roupa, quer trazer o que você quiser. Depois você vende, o lucro é seu, mas eu quero o dinheiro de volta. E aí, naquela época, eu não queria nada com nada, eu não queria ter loja, eu não queria nada. Eu queria o direito, queria começar a faculdade. Só que eu já sabia que eu tinha esse público. Eu quero saber, eu vou comprar tudo de papelaria. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, vou colocar, bem autodidata. Então, se você me coloca pra fazer alguma coisa, eu vou aprender. E aí, eu fui atrás de como que faz um site, de como é que cadastra produto, como é que faz intermediador de pagamento, como é que faz tudo. Comprei $1.000 em papelaria. Coloquei o nome Lojinha da Lívia. Porque, nessa viagem eu quero papelaria. Mas vai que na viagem que vem eu quero trazer roupa. Então o nome não me prende. Ficou uma coisa genérica mesmo. Quando eu cheguei de viagem, meu pai me ajudou. Ele era diretor financeiro de empresa. Ele fez uma planilha pra mim. Você comprou por tanto, pagou tanto de imposto. Você tem que vender pelo menos por tanto. Começamos a cadastrar. Vendeu tudo. Sem saber
Nada. Assim que vendeu, eu fiquei, ok, como é que eu envio agora? Como é que eu vou atrás de etiqueta? Então, foi uma coisa que foi inimaginável. Um caminho que você descobriu de uma forma assim, quando chegou, viu os $1.000, todos já tinham retornado, mas Em 2 tinha... semanas. Mas em 2 semanas? Em 2 semanas, voltou tudo. E tinha um universo agora novo pra descobrir, que era como é que lida com os processos disso que eu acabei de descobrir, que é... Mas é até relativamente simples quando você não quer que vire negócio. Então, você vai no correio, você vai emitir etiqueta, vai colocar numa caixinha. Eu era meio pateta pra essas coisas, então eu fiquei... Quer saber? Eu comprei sacolinha nos Estados Unidos, vou entregar pra minhas amigas, todo mundo falou que vai comprar. Ninguém comprou. Ainda bem, né? Vendi tudo pra fora do estado. Uhum. E aí, a gente enviou tudo. Nisso que enviou tudo, voltei pra faculdade, esqueci daquilo. Não era meu foco. Aham. E nessa mesma época, as coisas do meu pai começaram a dar errado. Então, a pessoa que não tá sendo recolocada no mercado de trabalho, ela tá dando errado no empreendedorismo, o que a gente vai fazer? E aí, meus pais conversaram e falaram, vamos tentar investir em algo que tá dando certo aqui dentro de casa. Vamos fazer lojinha da Lívia, ser algo legal, vamos começar a trabalhar, ao invés de viajar, comprar aqui no Brasil e vamos fazer acontecer. E aí começou assim. Tipo, 1 mês depois que a gente voltou de viagem, um pouquinho mais até, a gente já começou a pensar em realmente legalizar tudo, abrir empresa. Eu e ele começamos como sócios desde o começo e começamos a vender. Gente, então foi uma iniciativa, assim, muito espontânea do que estava acontecendo dentro de casa. Como é que estava você, assim, vendo esse movimento e já tinha, assim, uma ideia de o que fazer com esse desejo, então, de vamos empreender aqui dentro? Você já tinha uma ideia do que isso... de para onde vocês iam levar isso? Ou era algo, tipo, era uma aposta no vazio? Na verdade, eu não queria muito levar pra lugar nenhum. Aham. Eu acho que naquela fase de maturidade, você no primeiro semestre da faculdade, o que você quer? Curtir a faculdade. Uhum. Então, eu queria pegar o maior número de aulas possíveis, queria conhecer todo mundo, queria curtir a faculdade como um todo. Você sai com uma mentalidade do ensino médio e na faculdade você se sente mais independente, enfim. Eu não queria aquilo pra minha vida. Eu achava que Lojinha da Lívia era meramente passageiro. Era uma coisa, era um hobby, eu tô ajudando meu pai, eu não encarava como negócio no começo. Você tinha noção do que era um negócio, né, nesse momento, assim? Muito pouco. O que é conceber um negócio como hoje você concebe, mas você tinha uma noção do que era empreender, do que era conceber? Foi completamente, realmente espontâneo. Então, eu lembro que eu conversava com meu pai antes de dormir, a gente ficava, nossa... Olha como ia ser legal se a gente vendesse R$10.000 por mês. Aí, quando passou R$10.000, deu 6 meses, deu 1 ano. Nossa, imagina se a gente vendesse R$30.000 por mês. Então, a gente não tinha noção do quanto a gente poderia chegar. Era sempre eu e ele. Uhum. Não tinha mais ninguém, não tinha colaborador, não tinha nada. E as coisas, elas aconteciam de uma forma muito lenta, porque eu tava focada na faculdade. Uhum. Eu queria o direito. Até eu começar a não gostar do curso. É mesmo, e aí teve esse momento, até aquele momento que você sentiu uma crise ali com o direito. Do primeiro pro segundo ano da faculdade, quando eu entrei no 3º período, a faculdade que eu estudava tinha muito filosofia, sociologia, então eu gostava. Quando chegou o 3º, entrou o direito mesmo. Eu fiquei, poxa, acho que eu não gosto tanto. Acho que não é tão legal assim. E aí eu já comecei com aquele desejo de talvez não seja pra mim. E aí eu conversei com um monte de amigo, ninguém gostava. Então é normal. Ninguém gosta do que faz, tranquilo. É só uma fase, tô chateada, daqui a pouco passa. Quando chegou no 4º período, eu odiava. Então eu odiava ir para a faculdade, eu tinha que me deslocar, sair de Vila Velha, ir pra Vitória, pegava ônibus. E eu ficava, eu tô perdendo meu tempo, porque eu não gosto, aí eu tenho que estudar pra caramba, não tô tirando uma nota boa. E aí eu fui conversar com meus pais da possibilidade de trancar. Uhum. E eles super apoiaram, desde que eu trabalhasse. Então, para de ser um hobby. Aham. Para de ficar
Tipo, um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. Agora você vai levar a sério o trabalho, você vai trabalhar 8 horas por dia, vai chegar às 8 da manhã, vai sair 6 da noite. E aí as coisas começaram a acontecer. E você tava com quantos anos, né? Eu devia estar com 19 para 20. Eu acho que, assim, é um retrato muito, muito real, assim, e comum, né, da expectativa de achar que os caminhos profissionais, eles são facilmente decididos nessa idade. E, principalmente, a tendência a nos levar sempre para um caminho tradicional, do que é fazer uma faculdade, de um curso específico, de um curso tradicional, que muitas vezes é interessante e traz uma ideia de uma visibilidade, mas como a gente ainda não tem repertório para poder até se identificar e saber o que eu gosto e como eu faço essas escolhas, né? Às vezes a gente acaba vendo como esse cenário do processo de iniciar a vida adulta é meio que empurrado ali, sem um contexto de autoconhecimento mais claro que fizesse, que proporcionasse escolhas mais assertivas, né? Por mais que isso aconteceu em 2017, então tem 6 anos, ainda assim as pessoas vão fazer faculdade, é o caminho tradicional ainda. Aham. Por mais que a gente já fale um pouquinho mais de, a faculdade não é mais tanto assim, vai fazer um curso, vai fazer uma especialização. 99% das pessoas pensam na faculdade. Sim. E aí você teve essa percepção, então estava vivendo ali aquele momento de crise, eu imagino que, né, esse momento, eu passei por esse momento também, na minha primeira faculdade. Minha primeira faculdade, eu também partilho desse sentimento, foi inclusive no 4º período, também estava numa crise com o curso, fiz marketing antes de estudar psicologia, e tem toda uma carga emocional, tem uma carga ali de estresse com a tentativa de manter uma coisa que não que não tá legal, né? Completamente. E aí, quando você faz essa transição, então teve um apoio para poder falar, ok, você pode trancar, mas agora você vai se dedicar. Como é que foi a sua, digamos assim, a sua chegada agora enquanto full-time na lojinha da Lívia, que já carregava o seu nome, já tinha toda essa ideia, essa concepção, mas agora você tá chegando para poder, de fato, se dedicar a isso? Então, eu sentia na faculdade de Direito que os 2 anos eu tinha errado com meus pais. Então, caramba, eles pagaram uma faculdade particular, uma faculdade cara, então agora eu preciso acertar. Eu preciso fazer dar certo, eu preciso fazer acontecer. E aí eu comecei a ir atrás de um monte de coisa na internet, tipo, eu vou ler blog, vou ler fórum, vou ver YouTube e aprender um pouquinho sobre como é que eu faço anúncio. Como é que eu vou fazer um e-mail marketing? Como é que funciona realmente o Instagram? Se eu postar determinado dia, determinado horário? Porque uma coisa é quando você trabalha dia sim, dia não. Agora, quando você fica lá 8 horas e você vê, caramba, 8 horas não é nada. Ainda tem muito mais coisa pra fazer. Quanto mais você faz, mais você vê que dá resultado. Então, a gente sempre fala até que o sucesso ele é muito proporcional ao nosso esforço. Tem constância, tem toda a consistência que você precisa ter, mas quanto mais você se esforça, mais você vai colhendo. E pra mim isso aconteceu de uma forma relativamente rápida, porque nos 2 primeiros anos a loja engatinhou muito. E quando eu falei, agora eu vou me dedicar completamente a ela, tudo começou a andar mais rápido. Eu ainda não comecei a correr, mas eu já começava a andar realmente. Então eu comecei a dar passos mais largos. Vou trocar a plataforma, vou fazer isso de diferente, vou investir um pouquinho mais em anúncio. E quais foram os primeiros resultados que você foi vendo desse esforço, dessa dedicação, e que foram trazendo uma percepção assim de que, opa, isso aqui tá funcionando? Como é que foi a percepção, não só em termos de venda, mas o que você estava sentindo de feedback dessas ações, dessas pontuações que você estava buscando e que estava trazendo um retorno? Eu acho que, na verdade, quanto mais eu fazia, mais eu via que dava pra fazer. Então, tava trazendo resultado, as pessoas estavam indo pro site, estavam comprando. Aí agora eu vou começar meu canal no YouTube 100% sério. Então, vou fazer um vlog, aí o vídeo viralizava, eu vendia tudo. E aí, a gente não dava conta de enviar, porque era só eu e meu pai. Aí, começava a esgotar. Começava a ver, caramba, alguém precisa fazer o pedido com o fornecedor. Naquela época, você é pequenininho, então a gente levava sacolinha pro correio. Ficava na fila esperando. Então, tudo isso demanda muito tempo. E chegou uma hora que foi no 3º ano, no final do 3º ano de empresa, a gente ficou estagnado.
A gente tinha chegado ali num faturamento legal, só que não adiantava. Quanto mais eu me dedicava, quanto mais eu fazia, nada acontecia. Então, eu tinha um esforço muito grande para vender o que eu já estava vendendo. E essa percepção do se sentir estagnado ali, o que vocês identificaram como o ponto que estava interrompendo ou que estava não permitindo que o desejo de continuar crescendo pudesse acontecer? Eu diria que falta de gente. Então, chegava numa hora que era só eu e meu pai e não dava conta. Tinha muita coisa pra fazer, tinha etiquetas, tinha que organizar estoque, receber mercadoria. E no começo a gente é assim mesmo, eu presa. Você faz tudo sozinho, eu ainda tinha meu pai completamente pra me ajudar, que tava ali em tempo integral do meu lado, só que a gente não dava conta. Então chegou numa hora que a gente falava, quer saber, eu acho que vai precisar de alguém. E aí foi na marra também, eu acabei operando, precisei ficar uma semana fora, e eu falei, gente, não tem como meu pai ficar sozinho. Eu vou ter que ficar uma semana em repouso, não tem como. E aí, meu namorado, ele tava numa época, na faculdade que eu estudava também, do direito, que se chama Semana de Saco Cheio. Que é uma semana que você fica em casa. E aí, ele foi ajudar. Nisso que ele foi ajudar, quando eu voltei, ele também tava lá. E aí, a gente começou a ver como que ter uma terceira pessoa ajudava a ter tempo pra... Vamos sair um pouquinho do operacional, vamos parar de fazer caixa e vamos pensar em como que a gente consegue crescer? É o retrato básico do início do empreendedorismo, né? Então, começar com a disposição, com a vontade, com uma visão, mas que acaba se esbarrando, né, em dificuldades de estrutura, de recursos, às vezes de conhecimento, né, de conseguir entender como você desafoga, como você entende processos, né? A gente está perdendo aqui gastando um tempo com caixa e organizando caixa para despachar, sendo que onde é que a gente pode encontrar uma solução? Então, é bem essa coisa do começo do empreendedorismo, né? Eu diria até que o empreendedor, ele é muito operacional. Ele sempre acha que vai dar conta de fazer tudo. Não importa o que aconteça, você vai dar conta de atender um pouquinho mais, de fazer aquilo outro, de atender depois do horário. Enfim, você acha que você dá conta de tudo, só que você não dá. E essa parte de delegar é muito difícil. O que foi? O que você identificou como difícil? Então, eu diria que pra gente, a primeira coisa que a gente delegou era o que tomava mais tempo, então era embalagem. A gente ficava muito tempo pra fazer um pedido, e meu pai é completamente perfeccionista, tem que ficar tudo perfeitinho na caixa. E a gente perdia, eu vou colocar a tarde inteira pra embalar pedido. E aí, quando a gente veio com o Léo, que é o meu namorado, hoje marido, mas naquela época eu tava como namorado, a gente viu quanto que adiantava. E aí começamos a, caramba, vamos comprar um pouquinho melhor de estoque? Porque agora eu tenho tempo pra quando estiver acabando, eu consigo me ajeitar, consigo ir atrás de novidade. A gente começou a ver algumas lacunas. A segunda pessoa que a gente contratou foi menos de 6 meses depois. E nesses menos de 6 meses, a gente contratou alguém para atendimento a cliente. É muito desgastante. Quando você é a Lívia da lojinha da Lívia, quando a pessoa fala que atrasou o pedido, você sente que é em você. Você não sabe dividir pessoa física, pessoa jurídica. Eu ficava chateada. E aí, às vezes, você recebe um monte de elogio, mas você recebe um comentário ruim, acaba com o seu dia. E eu falava, não tem mais como eu responder. Aí você fica, eu preciso ser simpática, preciso tratar com educação, mas você tá puta, você quer ser grossa, só que você não pode. E aquilo me consumia, eu falava, não, eu preciso de alguém pra me ajudar. E aí, essa segunda pessoa foi o atendimento a cliente. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Mas o fato de você estar no online tinha alguma sensação de que, ok, tô meio garantida na pandemia porque estou... Completamente não. Não? A gente não sabia de nada. Eu lembro a primeira vez que eu fui no supermercado, todo mundo de máscara, aquela quantidade de álcool. Eu fiquei apavorada. Fiquei, gente, é como se fosse, sei lá, um apocalipse. Nunca vi isso na minha vida. Então, era uma sensação de medo, de você não saber como é que vai ser o dia seguinte. E agora a gente tinha 2 pessoas.
Então, como assim? Eu tenho gente pra pagar e eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Aham. A gente não sabia como é que ia ser. Uma insegurança, uma incerteza também sobre como é que seriam o fornecimento, né, de insumos, produtos, coisas, como é que se o fornecedor vai conseguir entregar, ter A gente estoque. teve muita dificuldade, inclusive. Falta de Embalagens, né? papelão. Uhum. O fornecedor, ele tava completamente... Não é home office, né? Ele não tava trabalhando. Ele tava completamente lockdown mesmo. Aham. Principalmente no começo, então não tinha muita coisa. Só que ao mesmo tempo a gente vendeu muito. Então tudo que a gente vendia. Até porque eu acho que o grande diferencial da pandemia é quem tava com e-commerce pronto saiu na frente. Porque muita gente esperou passar um tempo de pandemia, deu 6 meses e falou, agora eu vou abrir um site. E abrir um site não é de uma hora pra outra, a pessoa ela não vai entender que você tá lá no online tão rápido. E a gente já tava com a estrutura pronta, já sabia de logística, já entendia atendimento, já sabia como é que cadastrava, enfim, tava rodando. Em 4 pessoas, mas estava rodando. Tava rodando. Uhum. Já achava a operação bem grande, caramba, somos em 4. Então, foi algo bem legal mesmo. Aham. E aí, meu irmão entrou. E nisso que ele entrou, meu irmão, ele fez psicologia na UFES. Fez até um período, depois largou também. E aí, ele ajudava de vez em quando. Só que não era o foco dele, era igual eu, tipo, imatura, não queria nada com nada. Só que aí, teve uma hora que ele chegou e falou, quer saber? Eu vou trabalhar pra valer. Agora eu vou vir aqui com vocês todo dia, vou chegar às 8 da manhã, vocês 6 horas da noite. E ele veio pra cuidar de uma parte que a gente não tava mais dando conta, que era comprar. Porque eu e meu pai, a gente é muito medroso. Muito. Então, vendeu 10 em um mês que vem a gente vai comprar 12. Vamos comprar 10 de novo. Uhum. E ele veio, não, quer saber? Não vendeu 10 em um mês, vendeu 10 em 10 dias. Então, vamos pegar o relatório e vamos comprar com base nisso. E foi numa época da pandemia que tinha passado aquela parte do lockdown. As pessoas ainda estavam de home office, ninguém estava estudando. Só que as fábricas tinham voltado a trabalhar. Pelo menos meio expediente. A gente começou a comprar muito. E começou a vender muito. Então, tipo, de um mês pro outro, de um ano pro outro, no caso, colocar julho de um ano e julho do outro na pandemia, foi coisa de 200%, 300% a mais. Olivia, o que foi esse ajuste? Ainda que fosse na pandemia, o que vocês viram que era o ajuste para poder dar esse salto? Por exemplo, quando seu irmão chega e vê questão de estoque, de compra, o que foi esse ajuste que simplesmente proporcionou um salto? Eu acho que na pandemia as pessoas elas estavam loucas para comprar, gastar dinheiro, estavam em casa à toa, então isso ajudou. Eu comecei a criar um conteúdo que era bem de bastidor. Então, olha, tá acontecendo isso, a gente tá fazendo dessa forma. A pessoa, ela se sentia dentro da empresa. Ela sabia o nome da pessoa que atendia ela. Ela sabia o nome do meu irmão, o nome do meu pai. A nossa rotina como um todo foi gerando uma familiaridade. E eu acho que a própria rede social, ela explodiu muito. Então, a gente cresceu o número de seguidores. As pessoas compravam mais mesmo. Então, eu não vou falar que tem uma coisa específica. Foi um conjunto de coisas que a gente tendo estoque começou a vender mais. Esse estoque, por exemplo, arriscar um estoque, claro, começou-se a formatar dados. E aí vem a importância, né, de você reunir informação, tomar decisões. As decisões, às vezes, elas são muito emperradas pelo nível de preocupação, os vieses emocionais que vão, né? Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Aí nem sempre dados é o suficiente para você tomar uma decisão, né? Mas quando você toma uma decisão ali, buscando se basear com ferramentas, com entendimento, como é que foi a repercussão interna, assim, com você, seu irmão, seu pai, ao ver que dava para apostar talvez um pouquinho melhor? Então, eu acho que... Desculpa te interromper. É só porque você fez uma coisa que parece lógica, mas eu acredito que ela é lógica para quem vê a operação acontecer. Que você falou assim, a gente começou a comprar mais e começou a vender mais. Mas isso não é tão lógico no sentido que eu comprei mais, eu vendi mais. O que fez essa atitude do comprar mais gerar mais vendas? É que qual que é a grande questão? Quando você compra mal, você não sabe o quanto você deixa de vender.
Então, no Interessante. meu caso, a pessoa ela entrava no site, eu já tinha um público que entrava no site, eu já tinha um pessoal do YouTube que comprava. Eu mostrava, recebi, sei lá, 20 caixas de determinado fornecedor. Eu abria no YouTube, eu fazia um vlog. Então a pessoa, logo que eu mostrava, já acabava tudo. Eu já tinha aquele público fiel que gostava de comprar com a lojinha da Lívia, só que quando acabava, levava 2 meses pra voltar. Ou acabou determinado item, ficava aquele item. E aí a gente nunca sabia o quanto que eu consigo vender. O quanto eu aguento vender. Tem marca que a gente só foi entender ano passado. Que meu irmão saiu, ao invés de comprar 100 cadernos de cada cor, eu vou comprar 8.000. E vendeu tudo. Então, a gente tem um mundo de papelaria que às vezes a gente não leva conta. A gente não tem noção, tipo, como é que era no começo que eu comprava uma caixinha de caneta. E a caixinha de caneta vem 12. E hoje a gente compra 6, 7 mil de cada cor. Então o volume ele aumenta de uma maneira louca. Só que ao mesmo tempo você precisa ter um respaldo. Ao mesmo tempo, você erra também. Você faz uma aposta que dá completamente errado. Aí é muito de você também segurar ali a intensidade, né, dos ânimos e das emoções para poder saber como lidar quando faz uma aposta errada. Eu acho que, na verdade, o empreender é um pouco disso. A gente acerta, a gente erra. Acho que não pode ter muita... Você ficar pilhado demais, você fica paralisado. Eu lembro quando meu irmão começou a comprar, eu e meu pai, a gente ficava assustado, apavorado. Quanto mais ia no estoque, mais coisa tinha. Eu ficava, gente, que loucura. Porque antes eu sabia o preço de tudo, eu sabia tudo que tinha. E começa a entrar um monte de coisa, eu já fico, sei não. E aí ele teve a ideia de, vamos colocar nos marketplaces. Vamos colocar todo o nosso estoque, ele já tá lá no sistema, vamos cadastrar na Shopee. Isso tudo até então, a gente tá falando sobre o seu e-commerce e lojinha da Lívia. Lojinha da Lívia. A gente ainda nem chegou perto do marketplace. Daí E essa decisão para ir pro marketplace, que daí você tava indo para um outro universo, que é como se você estivesse alugando terreno, uma casinha no terreno alheio, né? Pois é, o marketplace ele veio, acho que foi em 2021. E meu irmão, Guilherme, ele queria muito entrar. E eu falava, não. Não, nada a ver, prefiro vender no site, mais fácil. E aí ele foi e colocou na Shopee. Primeiro mês, 70 mil reais. Eu falei, legal. Acho que dá pra gente continuar, acho que vai ser interessante. E aí ele colocou na Magalu, colocou na Amazon, Mercado Livre. Nem tudo cresceu de uma forma tão exponencial. Só que a gente tava vendo o marketplace como algo... Vou colocar... O site ele é muito importante pra gente. Então ele representa 90% do faturamento. O marketplace é um extra. Então é tudo que tá lá, meu estoque, não custa nada colocar. Só que começou a crescer. Porque o marketplace você vai ranqueando, vai melhorando a pesquisa, vai se tornando mais conhecido. E começou a crescer, que chegou uma hora que, tava 50-50. Eu vendia metade no site, metade nos marketplaces. Então, o marketplace, ele foi esse salto até para poder entender também que existia um outro tipo de forma de explorar, né? Explorar o que vocês estavam fazendo. Sabe o que eu acho engraçado, assim, Lívia, que eu acho curioso, na verdade, não é nem engraçado, mas que eu acho curioso? É uma coisa, como elas foram fluindo com muita naturalidade, né? Com muita experimentação. Existia algum tipo, assim, eu diria, de receio ou de cuidado em cada uma dessas transformações, em cada uma dessas apostas? Tinha algum tipo de, digamos assim, de gatilho, de alerta para caso, a gente tá errando, ou é aqui que a gente vai mudar, ou é aqui que a gente vai parar determinada atitude? Na verdade, não. É porque quando a gente conta a história, você vai lá puxando pontos que foram legais, foram essenciais, só que quando você tá vivendo, acontece de uma forma muito louca, é muito intenso. Quando você vê, você contratou 10 pessoas, quando você vê, passa de uma forma que você não tá esperando. Então, era eu e meu pai, do nada tinha mais 4. Aí chegou num volta às aulas, que foi acho que 2021, a gente contratou 10 pessoas ao mesmo tempo. No mesmo mês. Então, pra mim, aquilo era loucura. Aí eu chegava na nossa expedição, caramba, antes a gente só tinha um computador. Agora a gente tem uns 10. Então a gente não se dá conta, às vezes, na medida que vai crescendo, e às vezes você tem que parar, olhar e falar, caramba,
olha onde que a gente tá, onde que a gente tá chegando e o potencial que você tem de chegar mais. Acho que isso que é o mais interessante. Porque às vezes a gente não planeja tudo isso. Eu não falo, caramba, eu quero faturar X milhões no ano. Não, quando você vê, você bateu. Porque é um crescimento. A internet, acho que te provoca isso. Às vezes você viraliza um vídeo e aí você vende o estoque inteiro daquele produto. E aí você não tava esperando. Aí às vezes você compra aquilo, tá apostando pra caramba e encalha tudo. Então ficou lá encalhado, eu tenho que quase vender a preço de custo, nada acontece. Então acho que são universos bem diferentes e quando você vê, cresce. E o que alivia? Porque você tá falando assim sobre como as coisas iam acontecendo e gerando resultado que você não estava esperando, e seja esperando algo acontece que você não estava esperando e que gera um grande resultado, vende a beça, ou então algo que fica ali mais empacado no estoque, você tem que tentar fazer girar aquilo. Mas enquanto todas essas coisas estavam acontecendo, qual era o seu desejo? O que você estava olhando para isso? O que você estava buscando? Você, Lívia, o que você olhava assim e te brilhava? Não, eu gostava da rotina. Eu acho que chega numa hora que não é mais pelo dinheiro, não é mais pelo faturamento, você gosta de estar ali. Você gosta de como tudo acontece, de estar por dentro de tudo. Então chegou numa hora que pra mim era muito mais lucrativo vender curso. O lucro é infinitamente melhor. Eu não preciso, é diferente o faturamento de uma empresa de curso, o faturamento de uma empresa que vende mercadoria mesmo. Uhum. E aí você ganha de um lado e você fica, caramba, eu continuo na loja porque eu gosto. Tipo, não tem mais o financeiro, não tem mais nada que te prenda. E aí você começa a ver a quantidade de gente que tá ali por sua causa. Hoje a gente tá com 50 pessoas. E eu acho muito surreal, porque você tem responsabilidade sobre cada família que tá ali. Uhum. E você vê... Meu pai sempre fala que a empresa ela tem uma função social, que é justamente essa, de contratar, de empregar e tudo mais. Então você vai vendo o rumo que tá tomando e... simplesmente acontece. Acho que não é uma coisa planejada. Você fala, Lívia, o que você quer pra 2023? Eu não pensei em número de funcionários, a gente pensou só num faturamento. E acabou. Tinha algo no entorno que pudesse ser, tipo, uma referência para você nesse momento? Então, eu tô aqui com esse tipo de crescimento, eu tô aqui investindo nesse tipo de atuação, agora, né, o nosso e-commerce, agora eu vou pro marketplace. Quando você olhava para as coisas que estavam acontecendo no mercado na sua volta, tinha alguma coisa que te servia como base, ou você tinha essa percepção que estava indo só no que estava, assim, no flow? Então, quando eu comecei a vender curso, acho que a minha segunda turma do curso, eu abri 500 papelarias. Então, pô, bom de concorrente. Teve gente que deu muito certo, teve gente que, vou colocar, 99% fechou, porque viu que não era pra você. Então, acho que meu foco sempre foi muito em mim. Uhum. Eu não ficava olhando concorrência, eu não tava nem aí se a pessoa tava me copiando, se não tava, se a cor era igual, se criou um monte de lojinha da fulana depois que aconteceu. Acho que quando você pensa só em você, as coisas vão acontecendo também. Mas acho que nos últimos 2 anos eu comecei a me interessar um pouquinho mais de empreendedorismo. Então eu comecei a fazer alguns networkings de... Caramba, a Júlia, tem uma Júlia lá de Goiânia, que eu conheci ela num evento. E hoje ela fatura pra caramba com e-commerce de moda. Então a gente virou amiga. E aí você vê, essa operação é legal. E aí você vai conhecendo outras histórias que vão te inspirando. E vendo, caramba, a Júlia, ela cresceu muito mais que eu, muito mais rápido. E aí você acha que você tá grande, aí vem alguém muito maior e fala, você ainda é muito pequeno. Então é bom pra te dar essa base. O bom desses parceiros de jornada que você vai vendo é justamente conseguir entender a medida do passo, né? Dar uma segurança, porque você vai vendo o que a pessoa faz, o que ela pode partilhar, o que você também partilha. Com certeza, 500 lojas surgiram com o curso online, então é uma oportunidade de gerar esse tipo de referência, né? Hoje você, por exemplo, tem uma presença de mídias, de redes sociais muito atrelada a esse caminho do empreendedorismo, né? Não, completamente hoje. E como é que você se sente agora sendo essa referência que antes, né, digamos lá atrás, para poder empreender, a gente busca referências, hoje você, enquanto referência, como você se sente? Então, eu acho que é interessante porque no começo eu não tinha ninguém.
Então, quando eu queria implementar um novo sistema, não tinha ninguém pra falar vai ou não vai. Eu uso esse aqui ou eu não uso. Então, era tudo na base da tentativa. Ou você erra ou você acerta. Não necessariamente vai dar bom. E aí, quando você começa a compartilhar e de uma forma um pouco mais transparente, olha, eu uso esse sistema. Pra mim, funcionou dessa forma. Aí você começa a mostrar um pouquinho mais da rotina. E você vê a quantidade de gente que tá ali te acompanhando e sabe tudo da sua vida. Sabe que sistema que você usa, o que você come, aonde que você malha. Então, ela tá ali na sua rotina e tá ali torcendo por você. Vibrando por você. E você se acostumou bem com essa ideia? Porque lá atrás você tinha uma dificuldade de postar foto no Instagram. E aí foi uma ideia que você se acostumou bem com ela? Trouxe algum outro lado? Esse aprendizado foi construído ou foi meio... Vamos ver. Ainda não gosto. Não gosto. Pra mim não é natural. Eu não vou pegar o celular e gravar um stories de uma forma espontânea. Pra mim não é. Eu vou regravar 20 mil vezes. Eu vou colocar defeito. Queria ter falado em 15 segundos. Falei em 20. Vou tentar resumir, vou gravar de novo. E eu sou uma pessoa um pouco mais difícil de postar. Então, se você me acompanha, você vê que eu posto 3 vezes por semana. Aí chega o final de semana, eu sumo, nem falo o que eu tô fazendo. E quando você some, as pessoas sentem falta. Não, e aí, Lívia? Morreu? Tá viva? Como é que você tá? Então, cria um vínculo legal. Eu acho que essa troca, ela é legal. Só que pra mim ainda não é natural. Mesmo, pô, tem 6 anos de loja e deve ter uns 8 que eu tô na internet. Ainda não é. Eu sou completamente introspectiva. A minha vida familiar é mais, tipo, meus pais, meu marido. Eu não sou de ficar contando muito. Comprei um carro, vou contar pra uma amiga minha. Eu não sou muito assim. Tem gente que já fala demais. Então, trazer isso também pra rede social é exatamente o que eu sou. Quais foram os aprendizados de ver essa transformação não só de crescimento do seu negócio, mas principalmente do tipo de postura, de posicionamento, de comportamentos, atitudes que você precisava ter para poder fazer o negócio girar como ele gira hoje? Como é que foi essa transformação sua, assim? Então, eu acho que eu deixei de ser uma menina e comecei amadurecendo mesmo. Porque quando você tem 18 anos, tudo é muito bonitinho. E aí você começa a ver realmente o que traz resultado, o que dá certo, o que não dá. Mas pra mim também aconteceu de uma forma quase que natural. Eu comecei a me vestir de uma outra forma, e você não tem mais um cabelão, você corta o cabelo, você já não é mais tão loira. E tudo vai atrelando na sua imagem pessoal. Você é uma marca. Então, tudo que você posta tem que condizer justamente com aquilo que você tá mostrando. Com a figura, com a persona toda, né? Como é que eu falo pra você? Caramba, vendi 20 milhões. E aí você tá com qualquer roupa. Você tá sempre desarrumado. Eu acho que isso pra mim foi muito importante, que eu não tinha antes. Essa vaidade de estar online, tipo, eu postava qualquer foto, não tinha muita edição, e agora você começa a filtrar, porque a sua imagem vende. E o lifestyle que você posta vende. Então a pessoa, ela quer exatamente aquilo que você tá tendo. Caramba, a Lívia comprou um apartamento, ela comprou um carro, ela malha em tal academia, essa é a rotina, e eu gosto da rotina dela. Isso é muito próprio de um cenário, né? Eu diria que ele é extremamente recente. A gente estava gravando aqui antes da gravação da Lívia, a gente estava com outra gravação com um convidado que falava sobre a internet em 2003. Então, 2003 era um universo da internet que ele estava comentando, que a gente nem imaginava, por exemplo, e-commerce em 2003. E aí, digamos assim, de 10 anos para cá, que a gente tem um cenário, assim, sólido de um e-commerce estruturado, de uma internet que ela se transforma no principal canal de mídia, de publicidade, de venda. E aí você vem muito dentro desse cenário de um negócio que depende do online, depende da sua imagem. Essa construção de colocar a sua imagem à disposição e essa preocupação com posicionamento, com qual é a foto que eu escolho, isso acaba gerando até uma própria vertente do próprio negócio, né?
Eu comecei a entender como tudo foi muito de forma intuitiva, eu não entendia nada de marketing. Uhum. E eu comecei a estudar, fiz faculdade, comecei a fazer um MBA, vou atrás dessas informações. E fica cada vez mais claro que pessoas compram de pessoas. Então, papelaria é legal, mas o que a Lívia usa é muito mais legal. Você vira uma autoridade no seu segmento, Aham. vira, eu estou comprando da Lívia. Por exemplo, chega de vez em quando uma mãe fala, Lívia, eu não consigo entender porque minha filha quer comprar com você. Se ela pode comprar no bairro. Se ela pode comprar a mochila da Kipling com a Kipling. Mas ela quer comprar com você. É o mesmo preço, é tabelado, mas ela quer comprar com você. Então, acho que a experiência de compra, de falar que você está comprando com a lojinha da Lívia, a pessoa, ela deseja isso. Então, é uma experiência mesmo. Acho que isso pra gente fez total sentido de uma forma natural. Que era mostrando o bastidor, mostrando meu pai, mostrando meu marido, que na época era namorado, mostrando o cachorro. E a pessoa, ela se sente próxima. Ela é sua melhor amiga. Ela sabe de tudo da sua vida. Aí eu lembro que eu fazia um monte de stories falando um monte de coisa. Aí a pessoa, Lívia, mas de onde que é sua blusa? E esse anel? Então a pessoa, ela tá ali não só pelo produto. Uhum. Ela quer saber da sua rotina. E aí, você comeu o que hoje? Tá tudo certo? Na gravidez, eu postei algumas coisas pontuais. E aí a pessoa queria saber como é que tá a ultrassom? Tá tudo certinho? Você tá enjoando? Você tá... Então ela vira próxima mesmo, ela tem uma preocupação com você. E isso acaba convertendo. Isso é muito digno desse momento, né? De uma convergência da vida digital com a vida real, porque, como eu estava falando, assim, se a gente voltar a tempos atrás, antes a gente tinha marcas que trabalhavam grandes símbolos. Então, você tinha um garoto propaganda, uma garota propaganda de uma determinada marca, e ela era contratada para poder fazer uma publicidade em torno daquele produto. E aí, de repente, com essa difusão em que a gente tem mais acesso, mais contato, mais proximidade, disponibilidade de tecnologia para a gente poder se comunicar de uma forma mais efetiva, é muito esse sinal de que a preocupação da humanidade, da proximidade com o público, acaba gerando até feedback sobre o que você vai comprar, sobre qual é o tipo de produto que você vai oferecer. Você tem esse contato mais direto, né? Eu acho que até o consumidor, ele ficou mais exigente. Então, pra ele quer realmente mais informação, ele quer saber como é que tá sendo embalado, ele quer saber como é que é a operação, eu vou comprar, não vou comprar. Eu lembro que antes a gente usava muito plástico e começou a ter uma demanda muito grande. Lívia, você tá usando plástico demais. Eu ficava, gente, mas é a forma de embalar, e aí você vai buscando outras alternativas, porque o seu público não gosta daquilo. Então, pra gente foi uma coisa realmente natural, que foi acontecendo com o tempo. As pessoas hoje, elas gostam muito de entretenimento, de bobeira, mas eu acho que elas gostam muito também da transparência. Porque tem muita blogueira que faz publi só por fazer. E aí, quando eu falo que um produto é bom, ele é bom. Então, a pessoa, ela precisa ter 100% de confiança de que minha opinião é relevante. É uma confiança construída, né? Não é só um público, porque você tá ali na relação. É justamente uma autoridade, é de falar, olha, essa caneta é muito boa. E quando eu falo que essa caneta é boa, é a que mais vende. Quando eu falo que eu escolhi determinada agenda, é a que mais vai vender. É tipo, caramba, se a Lívia se organiza com isso, eu também consigo. Então, vira uma coisa interessante, só que é uma relação construída. Você não pode postar qualquer coisa, você não pode falar de tudo o tempo inteiro. Você começa a ter, naturalmente, uma curadoria dos produtos que você coloca no site. Não posso colocar qualquer coisa. Se não for bom, a pessoa, ela já entende que se tem na lojinha da Lívia é bom. Ela não precisa conhecer a marca. Se eu coloquei lá, é bom. E se não for? Olha o nome que você tem ali atrás. Então, isso pra gente foi realmente construído com o passar do tempo. E acho que você vai amadurecendo com o tempo também. Colocar até... A gente acabou de fazer 6 anos. Com 5 anos eu não tinha percepção de muita coisa disso. Eu ficava, gente, a gente cresceu por causa de quê? Vamos tentar enumerar aqui o que aconteceu, o que deu certo, o que fez com que a gente aprendesse. E aí vai se tornando mais claro. Esse universo de... Eu quero só dar uma reforçada, né, sobre essa questão do universo de marca, que está muito atrelada a você, que tem o seu rosto, que tem a sua cara, e que gera essa identificação. Ele acabou repercutindo
para outro, como eu até citei sobre seu rosto, seu posicionamento muito atrelado ao empreendedorismo, ao e-commerce, né? Ele foi abrindo outras frentes. E aí, como é que você foi diversificando o seu posicionamento para poder falar da Lojinha da Lívia, para poder falar do curso, né? E ao mesmo tempo estava expandindo a Lojinha da Lívia nos marketplaces, nos e-commerce, a empresa se estruturando, crescendo, contratando mais gente. Como é que você foi, assim, diversificando a sua posição para manter esse contato com o seu público, com os seus clientes? Então, empreender, acho que é você ver oportunidade em tudo. Então, quando eu comecei a ver muita gente perguntando sobre operação, sobre expedição, eu cheguei, quer saber? Vou fazer um curso sobre isso. E aí eu vendi bobeira. Então eu vendi R$100 cada curso. A pessoa ela tinha que entrar no grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp eu ia liberar um link pra ela comprar. E aí, mais R$30 mil. Tipo, em um dia. Pra mim era inimaginável. E aí quando eu vendi, eu falei que eu ia liberar o conteúdo em uma semana. Por que uma semana? Porque eu não tinha nada gravado. Eu não tinha feito nada. Só tinha vendido a ideia. Só vendi a ideia. Pô, se comprar... Agora que comprou, agora que pagou, agora... Exatamente. E aí teve a força que você tem em outros segmentos. Não é só com papelaria. Quando você indica algo, vende mesmo. Uhum. E aí eu comecei com um curso. Só que o curso, pra mim, é uma coisa secundária. Eu abro turma 3, 4 vezes por ano. Agora, no último ano, eu fiz um projeto que é Bastidores do Virtual. Bastidores da loja virtual, que tem sobre nossa logística, sobre marketplace, tem tudo que você precisa saber para abrir uma loja virtual. Aí ali tem 100 aulas, eu falei, eu vou trazer de uma forma acessível. Vou trazer o estilo Netflix. Menos de R$100 todo mês, você consome o quanto quiser por pouco tempo. Então, eu tô usando por 3 meses, montei minha loja, não preciso mais, cancela. Era isso que eu queria. Porque no começo não tinha ninguém para falar. E aí você vai vendo, ok, essa é uma oportunidade legal. Aí depois de um tempo você vê, caramba, não tem ninguém no mercado que faça um produto bacana, com folha grossa. Eu vendo muito marca-texto, muita caneta em gel, eu preciso de uma folha grossinha. Então eu vou produzir. Então você abre uma outra empresa de produção. E eu acho que é justamente isso, você vai pegando o que tá dando certo. Começou a ter muita demanda de pessoas aqui em Vila Velha querendo comprar fisicamente. Então, acho que cabe uma loja física. E aí, quando você vai ver, você tem outros segmentos. Acho que isso é muito interessante, porque a gente não fica dependendo de um faturamento único. O marketplace é importante para isso. Você equilibra tudo. Sim. Tem dia que um tá bom, tem dia que um tá ruim. Tem dia que tá tudo ruim, tem dia que tá tudo bom. Acontece. Essa operação, por exemplo, como a gente estava comentando, que ela brotou, ela nasceu basicamente no e-commerce, depois você precisou gerar uma estrutura de estoque e logística, né? Cada vez mais robusta. Agora, inclusive, está indo para o seu novo galpão de novo centro de logística, para quem acompanha, para que se você não acompanha a Lívia nas mídias sociais, acompanhe, porque lá você vai tendo a noção da proporção de tudo isso que a gente está comentando. E principalmente da velocidade que as coisas vão crescendo e proporcionando, assim, esses resultados. Mas exigiu novos formatos. Então, você foi para o físico, você tem uma loja em Vila Velha, você tem uma loja no aeroporto de Vitória, aí você tem toda essa preocupação de logística e estoque, o e-commerce, curso. O que foi exigindo de você e também, né, do seu irmão, do seu pai, dos seus sócios, para essa mudança que foi rápida, já que a internet proporciona esse crescimento rápido, né? O que exigiu de mudança entre vocês ali nessas configurações? Eu diria que a principal, delegar. Você não dá conta de tudo e se você delega, você precisa contratar. A gente sempre fala que a cada novo funcionário que a gente contrata, a nossa empresa cresce. Então, a pessoa está responsável por uma partezinha do faturamento. Então, toda pessoa ali, ela tá justamente para ajudar a expandir, ajudar com que você... Por exemplo, eu contratei agora
Antes eu cuidava do curso sozinho, então eu contratei uma pessoa agora só pra cuidar do curso. Aí eu tenho tempo de, ao invés de ter que responder comentários do curso, eu tenho tempo pra pensar, caramba, qual é a próxima aula que eu vou gravar? Perfeito. Qual vai ser meu roteiro? Perfeito. E são coisinhas bobas que às vezes a gente leva muito tempo pra perceber e a gente é muito medroso. A gente tem medo de investir, tem medo de não ter como pagar salário. E pra gente isso funcionou claramente. Caramba, eu preciso de um gerente da loja física. Não tem como eu ficar lá embaixo. Preciso contratar vendedor. No aeroporto a gente abriu, a gente ficou uma semana lá trabalhando direto. Porque não tinha gente. Todo mundo que contratava pulava fora. Porque a escala, enfim, é um mundo à parte também. Que já é outra, é diferente da loja física, a loja em aeroporto, né? Outra diferente, dinâmica. Completamente. Então, pra gente foi um perrengue. E aí você vai vendo que quanto mais você tá contratando, mais tá dando certo. A pessoa da expedição tinha só uma que fechava, hoje em dia tem 30. 30, lá não tem espaço, então a gente vai ter que fazer 2 turnos. São coisas que precisam acontecer pra você ter a noção. Igual a gente tava conversando antes de começar aqui, que a gente saiu do simples. Isso que você sai do simples, você precisa de uma contabilidade interna, você precisa de mais coisas que são requeridas. Então você precisa contratar. Acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Se você quer crescer, você vai precisar delegar a função, você vai precisar contratar, ensinar, que é uma coisa bem difícil. Eu sou completamente ruim nesse quesito, de ser líder, enfim. Acho que eu tenho meu pai e meu irmão que são muito bons. Eu gosto de trabalhar sozinha, sou uma pessoa mais complexa nesse quesito. Mas eu acho que é justamente entender que cada pessoa é fundamental pro processo. Perfeito. A jornada do crescimento, ela envolve isso, né? Essa percepção de funções que precisam abrir espaço, então você precisa passar algumas funções, delegar, saber compartilhar, para poder abrir campo, né? Também não cabe espaço, não tem espaço mental para você conseguir absorver tudo. Eu gostei até esse comentário que você fez um pouquinho antes, falando sobre... não tinha como eu pensar em estratégia se eu tô cuidando das caixas. Não tem como eu pensar em aonde que eu vou dedicar um investimento em uma nova linha de produtos se eu tô ocupada pensando ali na sequência de boletos que eu preciso pagar. Então, à medida que você vai distribuindo, que você vai tirando funções das mãos, né? E sabendo estabelecer prioridades e sabendo colocar pessoas certas para poder gerenciar questões que são importantes e que muitas vezes você tá ali só dando uma retada, né? Gastando energia. Isso facilita muito, abre o campo para você conseguir ter uma visão melhor. À medida que vocês foram colocando mais pessoas, delegando funções, ainda que você fique ali mais reservada, mas delegando funções, foi daí que começou a surgir essa visão de oportunidades. Então, vamos botar a loja física. A loja física exige um outro modelo de relação com o negócio. A loja do shopping, a contratação é diferente, exige outra relação. Quando vocês olharam essas várias relações, esses vários modelos ali, o que preservava o caminho norteador da lojinha da Lívia? O que era a linha comum de tudo isso? Então, essa é uma pergunta difícil, porque pra gente, quanto mais delega, mais realmente sobra tempo pra você pensar em estratégia. Então, você saiu do operacional, você tá ali na estratégia. E quanto mais você faz, mais você percebe que você não faz nada. Então, por exemplo, a gente tá com 6 anos de empresa, eu não tenho blog. Dá pra eu ter um blog. Eu não trabalho com influenciadora. Dá pra eu trabalhar com influenciadora. Eu não trabalho no Pinterest. Eu não sou ativa no TikTok. E aí, quanto mais você pegou uma tardezinha e caramba, o que eu ainda não faço? Você não faz muita coisa. Muita coisa. Então, você ainda consegue pensar em estratégias de crescimento. Só que você vai precisar de gente, você vai precisar de braço. Até ano passado, eu que fazia o marketing inteiro. Então, era eu que postava stories. Era eu que cuidava de tudo isso. Eu que postava foto no feed. E eu falei, não fazia mais legenda. Pensava, chato demais. Qual é a foto que eu vou escolher a foto? Imagina, você passa quanto tempo escolhendo a foto. Aonde que você vai botar o texto ali e tal.
Não, ali é caótico. Então, pra mim, foi muito bom delegar. Porque aí eu chegava no final de semana, eu tava mais tranquila. Então, caramba, eu só tenho que postar stories sábado e domingo. Acabou. Eu não preciso postar durante a semana. Agora eu tenho uma pessoa que entendeu como que funciona a loja. Só que é difícil até chegar nesse ponto. E eu acho que as pessoas têm muito medo também. Porque às vezes você contrata 50. Só que, na verdade, você contratou 80. 30 não ficaram. E aí a pessoa acha que não, Lívia, sua equipe toda é excelente. E não. Às vezes começou ruim. Às vezes não ficou mesmo. Você nem viu que apareceu e já saiu. Então, acho que é uma coisa que você vai lidando com o tempo de uma forma mais leve. Você já sabe que nem todo mundo quer aquilo. Entende um pouquinho do perfil de cada pessoa. O que você pode exigir, como que você tem que falar com ela. E aí, é coisas que são apenas com o tempo. E como é que foi pra você, assim, perceber que existia um universo, por exemplo, como você estava falando? Então, tem um universo da contratação, do treinamento dessas pessoas, aí questões estratégicas, como, por exemplo, como é que é o nosso planejamento, a nossa missão, nossa visão, a cultura interna, fazer com que todo mundo entenda, fazer com que todo mundo trabalhe no mesmo fluxo, entendendo qual é o princípio e o objetivo do negócio. É muita coisa quando a gente sai para empreender e aí colocar toda essa dinâmica para acontecer. Como é que põe isso para acontecer nesse caminho assim de descobrir o empreendedorismo? É que eu acho que são coisas que você nem para pra pensar. Eu nunca parei pra pensar, caramba, eu tenho que contratar, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso. Simplesmente acontece, você contrata alguém e você fala, eu já contratei muito e deixei a pessoa perdida. Não tinha tempo, contratava, tava precisando e olha, eu preciso que você pegue as coisas me vendo fazer. Eu não tenho tempo de ficar aqui com você. Hoje eu sei que é completamente errado, só que aconteceu, ainda acontece de vez em quando, você contrata, eu fico, gente, eu tô precisando tanto de você. Contrata em cima da hora, não se planeja. Quando você vê, você cresceu, você já sabia que você precisava daquilo há um tempão, mas você deixou pra contratar? Agora só que apertou, né? E quando apertou, você não tem tempo. Então, contratei uma pessoa, tô querendo agora comercial. Quero estruturar uma parte toda na equipe, que é o comercial. Porque hoje o faturamento, ele depende de mim e do meu irmão. Que um é marketplace, o outro é site. E aí eu vou sair maternidade, quero ficar 60 dias sem saber de faturamento de site. Eu quero que alguém tome as dores e fale, caramba, sábado à noite não tá vendendo, o que eu vou fazer pra vender? Isso é muito difícil. Essa parte de estruturar algo que ainda não tem, que você não sabe como você vai estruturar. E às vezes você vai contratar não vai dar certo. Tem que contratar outro, aí vai começar a dar certo. Então, isso pra mim ainda é muito difícil. Contratar 3 meses não deu certo, daí então já são 3 meses que se passou, daí agora contrata outro, mais 3, 5 meses, pra poder pegar o ritmo e entender. Geralmente, 1 mês a gente já sabe. A gente fala, erra rápido. Você contratou, errou rápido. Não deu certo, já saiu. A gente sempre fala que funcionário no primeiro mês é a lua de mel. Se ele não estiver dando tudo de si, não vai ser no 5º mês que ele vai dar. Você não vai construir uma cultura absurda na cabeça dele no 4º mês. Então, não deu certo, primeiro mês, tchau. Então, isso pra gente tem funcionado. Só que eu acho que isso até fica muito mais claro quando a gente começa a contratar melhor. Porque antes eu contratava só conhecido. Conhecido do meu irmão, meu conhecido, indicação. Só que uma hora a sua indicação acaba. E uma hora você precisa de alguém com mais, realmente, especialidade. Caramba, eu preciso de alguém comercial que tem experiência em vendas. Então eu vou precisar fazer um processo seletivo. Eu tô precisando de um gerente. Então não é só uma indicação aleatória. Porque uma coisa é você contratar alguém para uma função, sei lá, atendimento a cliente. Você não precisa ter faculdade de atendimento a cliente. Você saiba escrever bem e saiba responder de forma educada. Acabou. E aí, quando você vai começando a buscar pessoas um pouquinho mais técnicas, mais especialistas, você vê o perrengue que é. Só que fica mais assertivo. Você faz 15 entrevistas, dessas 15 você seleciona 5, senta eu, meu pai e meu irmão. Tá bom, quem que a gente vai escolher? É diferente. Antes eu sentava com a pessoa e falava, é você.
Tem como você começar amanhã? Porque eu tô precisando. E já é aquela coisa, você pode começar amanhã e vem andando atrás de mim, já que eu já vou te falando, né? Aquela coisa, andando ali nas coisas e fazendo e mostrando. Ah, então é aqui, pega ali, não sei o quê. Em dezembro do ano passado, a gente contratou acho que 12 pessoas em uma semana. Então foi uma coisa muito rápida, a gente precisou ter RH. Caramba, como é que faz? É exame admissional, é isso, é aquilo. E que é muito louco quando você para pra pensar que há 3 anos era só eu e meu pai. Lívia, o caminho do empreendedorismo, ele mistura muito assim, né? A ideia do que é o âmbito profissional e o que é o âmbito pessoal. Os desejos, as intenções, a expectativa, ela está presente não só naquele vínculo do que eu faço profissionalmente, mas também ele envolve muito os desejos e os anseios pessoais. E aí, muitas vezes, o empreendedor ele precisa até ser autovigilante para conseguir entender toda essa intensidade do que ele está querendo, do que ele está planejando, principalmente, para conseguir fazer com que toda essa dedicação tenha resultados sustentáveis. E hoje você está num momento em que você está grávida. Aqui no momento que a gente está fazendo essa gravação, você entrou no 6º mês de gravidez. Tá preparando os caminhos para chegar a Luísa. E agora, essa vida Lívia, com Luísa no caminho e lojinha e tudo isso, como é que essa combinação tem estado presente, principalmente para você entender quais são os planos e as execuções que você quer colocar agora na rotina, na dinâmica. É difícil porque tem coisa que só funciona no papel, né? Então a gente ficou 5 anos sem tirar férias. Trabalhava loucamente, trabalhava feriado, e aí ano passado a gente tirou férias. Ficamos super felizes, as coisas vão... Caramba, agora a gente conseguiu ficar 15 dias longe da empresa. Então pra gente foi tranquilo. Aí agora vou casar, agora no final do mês, vou tirar quase 15 dias também. Eu fiquei, caramba! Só que pra você tirar esses 15 dias, você tem que trabalhar 500 vezes mais pra deixar tudo pronto. E aí eu fico pensando, como é que vai ser quando eu tirar 60 dias, 90 dias? Quanto tempo eu vou querer ficar? Porque uma coisa é na teoria, que eu falo, acho que 3 meses eu consigo voltar a trabalhar. E aí, às vezes, na prática, eu quero ficar 6 meses em casa. Uhum. E eu preciso deixar a empresa pronta também, porque tem gente que depende daquilo. Uhum. Principalmente a gente, né? É uma coisa que, quando você vai crescendo, o seu custo da operação começa a encarecer muito. Então, você não pode mais vender só 100 mil por mês. Aquilo não paga nada. Você precisa começar a ter aquela meta lá em cima. E quando só tem eu e meu irmão pra pensar no faturamento, é mais difícil. Então, a gente tá nessa fase ainda de tentar estruturar. Porque acho que ficou mais que claro aqui que tudo aconteceu de uma forma muito intensa. Aham. Quando você para pra ver, aconteceu. Então, você não teve tempo de planejar, de pensar no crescimento. Ano que vem a gente quer estar em tal lugar. Vamos fazer um planejamento estratégico de 5 anos, estabelecer políticas de governança. Fazemos nada. A gente coloca uma meta. Esse ano a gente quer faturar 20 milhões. Esse ano a gente quer faturar 25 milhões. O que a gente precisa fazer pra isso? Comprar mais, contratar mais, mudar de espaço. É isso. Uhum. De uma forma muito genérica, o que é errado. Aham. Acho que você precisa também ser um pouco mais assertivo. A gente sabe que precisa desse comercial há um tempão. Aham. Então, pra gente ainda tá um pouco difícil. Só que eu diria que, pra mim, por exemplo, igual eu tô aqui e hoje é basicamente uma tarde que eu não tô na empresa. Uhum. Hoje é muito tranquilo. Amanhã eu vou pra São Paulo, então eu só volto pra cá na quinta-feira. Então eu fico aqui segunda, quinta, quase longe. E as coisas funcionam. Só que funciona eu ainda mandando mensagem no celular, falando como que tem que acontecer, o que tem que fazer. Uhum. Eu preciso ainda que aconteça, tem que... Eu preciso estar ali, pelo menos mandando uma mensagem que a pessoa ela entenda, caramba, essa é a minha função, eu não preciso que me falem qual é a minha função. Então esse pra mim ainda tá sendo algo difícil. Fazer o download da Lívia para disponibilizar o download da Lívia para todo mundo que estiver ocupando.
Não, mas é difícil mesmo. Uhum, E eu acho que essa parte de gestão de pessoas é muito difícil. Você precisa ter um talento pra isso. uhum. Você precisa de ajuda. Então, pra gente eu ainda não sei como vai ser toda essa parte da maternidade. Espero que nasça em julho, pode vir antes, então você tem que estar pronto. Então, acho que é muita coisinha ao mesmo tempo. A única coisa que eu sei é que ano que vem eu quero estar grávida de novo, eu quero ter um segundo logo. E eu preciso organizar tudo isso para que aconteça. Uhum. E aí, o que tem sido, assim, o foco da organização? Hoje, fazer com que caminhe sem a gente. Então, como são 3 sócios, 3 pessoas da empresa, vou viajar de lua de mel, que na verdade vai a família inteira. Uhum. Vai todo mundo fazer enxoval e eu quero uma malinha de cada um. Eu entendi, você tá levando a família que é só pra cada um levar uma mala e voltar com a adicional, né? Entendi. Voltar, não, eu quero coisinhas para a Luísa. De preferência, a pessoa da família vai só de mochila pra trazer 2 malas pra Luísa, entendi. Eu acho que pra gente até essa viagem tá sendo muito mais emocional, Uhum. porque no ano passado a gente tirou as primeiras férias e meu irmão não foi com a gente. Aham. Então, caramba, eu ficava lá o tempo inteiro na viagem. Ia ser muito bom se ele estivesse aqui. E aí, com a Luísa, eu não sei quando que eu vou tirar férias em família de novo. Quando é que eu vou viajar internacional? Uhum. Porque uma coisa é achismo. Será que em um ano eu vou levar um bebê pra viajar? Provavelmente não. Então, era uma oportunidade de viajar, Uhum. fazer um enxoval, juntamos tudo. E virou, não vou colocar nenhuma lua de mel, virou só uma viagem em família mesmo, que vai todo mundo. Aham. E aí, pra gente, é justamente isso. Eu quero conseguir viajar mais, eu quero conseguir trabalhar só meu expediente e que funcione pra mim. Meu pai já tá com mais de 60, então eu quero, caramba, ele precisa vir todo dia na empresa? Basicamente, o que você tá me falando é que é a continuidade, é você, diante de uma necessidade, começar a estruturar o que precisa ser estruturado. Como foi a empresa toda, vendeu mais, estrutura. Faz não sei o que, estrutura. Agora, gravidez, estrutura. Exatamente. Seu pai, não sei o que, estrutura. Então... Não, a própria bandeira fala ordem e progresso. No caso, é progresso e ordem. Você vai progredindo e depois você organiza. Tem um conceito legal, eu gostei dessa metáfora, mas tem um conceito legal que é o conceito de caórdico. É que toda situação de caos, ela estabelece uma nova ordem. Então, quando a gente está numa situação como, por exemplo, a pandemia. A pandemia estabeleceu um caos porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Insegurança, incerteza. É aquele momento em que tudo que você reconhece como algo organizado se dissolve. Mas, no meio de todo o caos, você começa a identificar novos padrões de comportamentos que precisam ser aprendidos, mobilizados, e ele vai criando uma nova ordem. Então, basicamente, movimentos caóticos, eles são movimentos que vieram de um caos que traz um progresso, né? Traz um novo ordenamento. Então, algo que eu gostei da metáfora do progresso e ordem, porque primeiro você vai, dá o susto, cresce, e aí depois você organiza. Perfeito. Só que eu acho que a grande questão também, até pra gente, é que nem sempre a gente tem todas as habilidades pra colocar ordem. Uhum. Então, eu saí de uma empresa que começou com $1.000 e ano passado a gente faturou mais de 10 milhões. É muito diferente. E quando você fatura um ano 4, no outro 10, é como se fosse uma nova empresa dentro da sua empresa. É novas coisas, novas marcas, são novos processos. A gente fazia uma logística de um jeito, muda tudo, muda site. Então, muda completamente de uma forma rápida. Aí, esse ano a gente fala, caramba, eu queria faturar 20. O que eu preciso fazer? Amplia seu repertório, busca-se, então, novas informações, novos contextos. Como é que funciona? Então, acho que a grande questão que a gente precisa é até ter base de qual é a estrutura que tem que ser. Então, acontece às vezes de uma forma muito informal. Caramba, será que precisa às vezes ter uma diretoria? Aí você vai ter um diretor, você tem que prestar conta, a gente tem uma meta do mês, essa meta do mês eu preciso de um time comercial para tentar bater. E a gente vê um montão de possibilidades e que é muito bonito na teoria, mas você precisa executar, né? Você precisa correr atrás. Esse mês a gente vai agora cuidar de galpão. No segundo semestre, eu quero abrir uma nova loja física. Acho que você precisa ir detalhando essas metas, porque senão fica muito solto. Uhum. E nesses 6 anos, foi muito solto. Perfeito. Só ia acontecendo, a gente ia puxando oportunidades sem planejamento. Às vezes você acaba gastando energia demais de um lado, que se você colocasse no lugar certo, ia poupar energia ao invés de Não, completamente. atuar em um determinado
campo ali, algo que você... não, a gente precisa resolver isso. Então a gente vai fazer assim. Na verdade, se deixar assim, não, vamos focar aqui que isso aqui já vai repercutir lá na frente como resultado. Completamente. E são coisas que às vezes a gente só demora pra tomar decisão. E quando vê, você tem que tomar as pressas. E depois já vem a próxima decisão. Exatamente. E a próxima decisão. Eu lembro que quando a gente decidiu, a gente recebeu um convite pra abrir a loja no aeroporto. Uhum. Eu não tinha nem aberto a primeira. E eu precisava decidir. Eu nem sei se a primeira deu certo, como é que eu vou abrir uma segunda? E aí você precisa tomar uma decisão, é sim ou não? Uhum. Quando a gente saiu de um depósito que tinha 200 metros e a gente foi pra onde a gente tá agora, que tem mais de 1.000. O nosso ponto de equilíbrio foi, 3 vezes mais. Então, a gente tinha que faturar muito mais pra manter aquilo tudo. E até loja física. E aí, você fica, vou ou não vou? Então, são decisões que você precisa tomar. E não tem ninguém que vai te ajudar. Às vezes, é uma coisa que... Às vezes, você vai tomar uma decisão errada. Por enquanto, tem dado certo. Mas a ideia é justamente que você tenha um contexto pra te ajudar a decidir. Aham. E o que hoje você percebe que é o caminho? Já que vocês estão no meio de tantas descobertas agora, até inclusive sobre as etapas, os passos, o que você enxerga como o caminho da lojinha da Lívia? Então, hoje eu diria que eu queria mais lojas físicas. Eu vejo um espaço gigantesco. Você gostou da loja física? Gostei. Eu acho que é um mundo à parte, é completamente diferente. Só que a pessoa ela sai de lá muito encantada, é muito diferente. Não tem aquilo no estado, no Brasil. É uma experiência de compra diferente de uma papelaria premium. Uhum. Então, é interessante. Então, acho que a loja física é um ponto. A gente indo realmente para um CD, para um galpão, tudo muda. Uhum. Então, a logística muda. A gente tava cometendo muito erro, tava acontecendo um monte de coisa na expedição. E você indo para um espaço maior, boa parte dos problemas se resolvem. E ao mesmo tempo é justamente você estruturar para que o crescimento ocorra. Então acho que tem muita frente aí, eu quero... Nossa, eu tô cheia de ideia, só que eu preciso de gente para me ajudar, que eu não dou conta. Perfeito. Então, se você já tá ouvindo aqui a Lívia, tá precisando de gente para ajudar, se estiver interessado, já se coloca à disposição. Já manda o currículo. Exatamente. E eu acredito que é uma frente de oportunidades muito grande. O caminho que vocês traçaram, porque vocês estão em diversos pontos de contato com o cliente, vocês conversam com o universo de audiência, de público de vocês, de clientes, que vêm desde a experiência física ali da loja, que sente e sai com encantamento. Então, você gera algo que é sensitivo, por outro lado, você tem um campo de influência muito grande. As possibilidades que vocês têm pela frente são diversas, né? Não, completamente. Eu acho que principalmente quando você tem a rede social, que é principalmente o YouTube e o Instagram, você tá conectado ao seu cliente e você não sabe por onde ele tá comprando. Uhum. Você não sabe se ele é da loja física, você não sabe se ele comprou de você do site. Tem um monte de gente da Shopee, da Magalu, da Olist. E que você descobre, às vezes, através do direct. Uhum. Aí você posta um cupom e a pessoa, e aí? Vai ter pra Americanas? Vai ter pra Shopee? E às vezes toda promoção, na verdade, eu sempre foco no site. Eu não divulgo o Marketplace. Aham. Marketplace, a pessoa descobre o que ela quer, mas eu não é divulgado. Então, você vê que ali são 300 mil pessoas que estão te seguindo de diversos canais. Você não sabe de onde ela tá vindo, mas ela tá ali te acompanhando, querendo saber dos seus produtos, querendo saber da rotina da loja e comprando, né? Perfeito, maravilha. A gente estava conversando aqui antes, muitos novos caminhos estão se abrindo e também muitas novas necessidades, né? Como você falou, você saiu do simples, foi pro lucro real, novas descobertas, expansões, pensando aí que a empresa agora se estrutura para que vocês precisem estar cada vez menos na operação e cada vez mais na estratégia, pensando no futuro do negócio. E eu queria aproveitar esse momento, a gente está se encaminhando para esse momento final do nosso episódio de hoje, que você deixasse um recado para todo mundo que está buscando esse aprendizado empreendedor, que está buscando empreender e que muitas vezes também acaba percebendo
as novas habilidades e os novos recursos que precisa para que as coisas funcionem. O que você deixa de dica, de sugestão para Então, eu acho que algumas das dicas principalmente constância. Tem gente que tá na internet e acha que vai ser da noite pro dia, e não é assim. Leva tempo. O meu caso foi até um pouco diferente, porque nos 2 primeiros anos eu tava... o jeito que der, deu. Então, quando você começa a levar a sério e entende que é um trabalho, e que é um trabalho que dá muito mais trabalho que qualquer outro trabalho, acho que você começa a ver que tem muita coisa pra ser feita. Não é só vender no site, tem mais um montão de coisa. Tem e-mail marketing, eu vou começar agora a fazer anúncio pago. Agora eu vou entender um pouquinho mais de logística, eu vou entender marketing de relacionamento, o que é marketing de... E aí você vai entrando num mundo que a gente não tá acostumado. Diria pra não ter medo de crescer. Tem gente que fica limitado ali pelo medo. E o medo, ele é bom, mas ele não pode paralisar a gente. Então, pra gente, é muito claro o quanto que a gente precisa de pessoas pra crescer. E a gente tinha muito medo de contratar. E o quanto que a gente também precisa de um espaço que comporte a gente. Então, eu comecei na varanda da minha casa, fui para um espaço de 30 metros, depois eu fui para um espaço de 70, um pro de 200, tô num de 1.000. E agora, nesse de 1.000, eu tô indo pra outro de 1.000 só pra estoque. Então, a gente tem muito medo de tudo, é normal. Só que, se você tá vendo que não tá cabendo e que pra você crescer, você precisa de um espaço maior, você vai ter que tomar essa atitude. Não ter medo de pagar imposto. Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo de pagar imposto. Você só paga imposto se você vende. Se você tá vendendo, tá legal. Então, ter essa mentalidade também é boa, porque senão a gente fica realmente com medo de crescer. Você fica se limitando porque você não quer pagar, você não quer atingir o teto. Eu lembro que meu pai, ele morria de medo de sair do Simples. E eu falava, pai, tô louca pra sair do Simples, porque a gente vai vender mais de 5 milhões. Então, pra gente é muito interessante, só que requer toda essa estrutura. E essa parte de estrutura, eu diria que eu não tenho dica. Eu estou precisando também, porque acho que estruturar a empresa, quanto mais a gente cresce, mais a gente vê um monte de caminho que dá para ser percorrido, um monte de processo que tem que ser feito. Uhum. Então, se antes eu fazia tudo da minha cabeça, agora eu tenho que escrever exatamente como eu quero. Uhum. Se antes eu escrevia, eu que fazia o atendimento ao cliente, agora eu preciso falar para a pessoa quais emojis que você pode usar, Uhum. como que você tem que tratar o cliente, quais são as respostas padrões. Sim. E o protocolo, o processo, ele é muito chato de fazer. Ele leva tempo, só que ele é fundamental. Porque aquela pessoa sai e aí você não tem mais nada. Eu lembro que saía uma pessoa do atendimento e ficava, gente, e agora? Você tem que treinar ela toda de novo, você não tem nenhum tipo de arquivo, você não tem nada. Então, o RH agora. Tudo protocolado, tudo com processo. Manual, playbook, todos. E são coisas que você percebe o quê? A gente percebeu em 6 meses. Uhum. Então, é justamente isso também. Às vezes você acha que você já começa muito grande e não. Você vai começar com um pedido. Até 2 anos, a gente não vendia todos os dias. Quem dirá todas as semanas. Então, tinha semana que não vendia mesmo. E foi acontecendo de uma maneira rápida. Eu diria que é rápido, pô, tem 6 anos. Só que você tem que estar pronto para esse crescimento. Deixar se permitir também. Perfeito. Uma coisa que eu destacaria é que o empreender, às vezes, é um caminho que parece muito solitário, né? Ele é. Pois é, e a gente vai descobrindo e tendo os medos e tendo os receios e percebendo também o tanto de coisa que precisa aprender e colocar em prática, mas à medida que a gente vai encontrando espaços e ambientes de troca que a gente pode fomentar, partilhar as experiências, né? Eu digo isso muito pela realidade que a gente tem, por exemplo, aqui na CDL Vitória, na CDL Jovem Vitória, em que a gente consegue aprender muito nessa troca, vendo o que o outro já errou, e aí eu consigo falar. E aí eu gostei quando você falou assim, quando eu falo de planejamento e estratégia, no momento eu não tenho dica. No momento, porque daqui a pouco, com certeza, vai ter encontrado ferramentas e formas que, aos poucos, isso já vai se tornando natural e sendo possível de partilhar. Lívia, adorei
falar com você. Foi um prazer esse momento aqui de partilha, de você também poder partilhar, trazer os seus ensinamentos, as suas inspirações, o que foi a base, assim, para poder construir a lojinha da Lívia, que agora bateu os 20 milhões de faturamento. Então, saiu lá dos $1.000 para 20 milhões e realmente uma trajetória assim, muito rápida, uma ascensão muito potente. Te dou os parabéns por toda essa construção, por inspirar pessoas, inclusive, a buscar esse caminho, né, de profissionalizar, de ensinar através dos seus cursos, mas também a sua comunidade, as pessoas que estão em volta de você. Te parabenizo por toda essa trajetória, você, sua família, né, seu pai, seu irmão como sócios, e muito obrigado pela partilha aqui, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, eu acho que justamente empreender é solitário, e quando você tem pessoas para tornar o caminho um pouquinho mais leve, facilita, porque a vida já é difícil demais, a empresa tem mês que dá ruim, então acho que você ter justamente tudo isso torna o caminho mais gostoso de ser percorrido. Então foi um mega prazer, tá bom? Imagina. Então, quero também agradecer a sua presença, a sua participação conosco nesse episódio. Quero convidar você para seguir o nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar cada novo episódio. Aproveite também para seguir nas redes sociais e participar da comunidade de A Mente por Trás. Bom, eu sou seu host, Márcio Messoni, e este podcast é um oferecimento da CDL Vitória, com produção executiva de Rodrigo Santiago e Ravel de Paula.